Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou pedir que você, já sem muitas demora, você vai abrir a sua Bíblia lá no livro de Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Abra a sua Bíblia lá, que já nós já vamos para a leitura da palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Já oramos, já louvamos, já foi quebrado todo e qualquer jugo de Satanás contra o nosso culto, e agora só quem tem a liberdade de operar aqui neste lugar é o Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O nosso Deus é aquele nosso Pai que todos que Ele chama para ouvir e servir a Ele, Ele faz esta exigência, assim como Ele fez com o profeta Isaías. O profeta Isaías, para que ele fosse profeta, ele precisou passar por um processo de purificação, um processo de santidade, para que ele pudesse levar a mensagem de Deus para aquele povo. E todas as pessoas que Deus chama, Deus ele nos chama para que ele possa nos usar, para levar a palavra, a semente do Evangelho para outras pessoas. Nós sabemos que tem muita gente manuseando a palavra de Deus de qualquer jeito, mas nós não podemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito, porque senão o nosso trabalho ele é em vão. Nós temos que fazer de tudo para que o que nós fazemos para Deus, mesmo o pouco que fazemos, Deus aprove o nosso trabalho em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E aí onde a gente precisa observar a palavra de Deus e ver qual que é a sua vontade para cada um de nós. E a vontade de Deus é que nós sejamos santos. O que significa, pastor, ser santo? É simplesmente separado das coisas que não agradam a Deus, separado do pecado. Mas como que vivendo nesse mundo eu posso, irmãos, nós estamos sempre na presença de Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua compaixão e pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Não é por mérito nosso. A graça não nos alcançou porque nós somos melhor do que ninguém, ou porque nós fizemos alguma coisa para Deus, para que Ele gostasse de nós e assim Ele pudesse nos dar a graça, ou seja, nos levar até Jesus. Não é nenhum mérito nosso. Por muito que nós fizéssemos, nós não merecermos a graça. Isso foi uma escolha do próprio Deus, que nós um dia chegássemos ao conhecimento da verdade, entregássemos a nossa vida para Cristo e andássemos seguindo as suas pisadas, imitando Ele em tudo que Ele fez. Nós temos que ser imitadores dEle em nome do Senhor Jesus, imitando a Ele. Quando a palavra diz que nós somos imitadores de Cristo, nós temos que fazer isso que a palavra diz, que nós precisamos ser essas pessoas. Porque quando eu coloco isso no meu coração, que eu preciso ser um imitador de Cristo, eu vou me vigiar mais. Eu vou procurar fazer sempre aquilo que o Pai aprova. Com todos os defeitos e falhas que temos, nós vamos buscar, nos empenhar, nos esforçar, para sempre estar buscando fazer o que nós viermos fazer, tanto nas nossas atitudes, como naquilo que nós fazemos, falamos. Nós precisamos lembrar que o que sai da minha boca, eu não posso deixar dar o mau testemunho. Dos meus lábios eu tenho que filtrar as palavras que saem. Porque o Senhor Jesus disse que todas as palavras que saem da boca do homem, eles vão prestar conta a Deus. E aí nós, como pouco mais conhecedores da palavra de Deus, nós precisamos ter muito cuidado do que sai da nossa boca. A palavra, ela tem o poder de dar vida e o poder de matar. Então nós precisamos escolher de qual fruto eu quero comer. Se é o fruto do bem ou o fruto do mal. Se está saindo coisas da minha boca que eu estou prejudicando alguém, ou estou fazendo mal para alguém, com certeza eu vou comer desse fruto do mal. E isso prejudica
a nossa vida espiritual e não é as qualidades que Deus quer ver na nossa vida, como homens e mulheres de Deus. Quem quer viver em santidade e ver a face do Senhor, precisa refrear a sua língua, saber muito bem o que fala, porque depois que já a palavra foi, o estrago já foi feito. Então nós precisamos vigiar em nome de Jesus. Amém, amados? Isaías capítulo 6, o versículo 1, até o versículo de número... até o 6, até o versículo 6, do capítulo 6, versículo 1 ao versículo 6. Aqui a palavra do Senhor começa nos falando nesta noite assim: no ano em que morreu o rei Uzias, o Isaías começa falando desta forma: eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aqui o Isaías já começa contando de uma visão que Deus deu para ele. Aqui o Isaías teve essa visão dada por Deus, que ele via o Senhor assentado no seu trono, e a glória do Senhor, a santidade dele era tão imensa que enchia aquele lugar. E aí ele continua falando aqui no versículo 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os serafins são seres angelicais, que eles estão em derredor de Deus, adorando a Deus, glorificando a sua santidade, de dia e de noite. Eles dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Os serafins estão ali, glorificando e exaltando aquele que é santo, o nosso Deus. É a coisa mais linda, você poder entender quem é Deus, é esse ser. Agora imagine você, o Isaías começa a ter a visão de quem é Deus. Ele tem aquela visão que Deus mostra para ele a sua santidade. Ali Isaías se sente o mais indigno e o mais pequeno de todos. Olha o versículo 3. E clamavam, isso ainda falando dos serafins, e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Eles estão agora fazendo isso, irmãos. Os seres que Deus, a sua adoração, estão, nesse momento, fazendo isso que a Bíblia diz que eles estão fazendo, adorando ao Senhor de dia e de noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua. Então quer dizer que a glória de Deus, ela está na terra. A glória de Deus está na terra. Esta glória, ela é manifestada pela igreja dele, em nome de Jesus. É a igreja de Cristo aqui na terra que manifesta a glória de Deus, em nome de Jesus. E os umbrais das portas se moveram, e com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, a presença, a glória de Deus. E aí vem o versículo 5. Então disse eu: ai de mim. Olha, quando ele vê aquela glória de Deus, aquela santidade que Deus mostra através daquela visão, ali Isaías, ele começa a ter aquele medo, e ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Ali ele quase que ele desmaia, de tanta presença de Deus, daquela santidade, daquele poder, isso numa visão que Deus mostrou para ele. Imagine se Deus aparece para ele, ninguém resiste à presença de Deus, é muito forte, é algo fora do comum, é sobrenatural.
E aí que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando ele vê ali, ele revela como ele se sente. Ele fala: Senhor, eu sou indigno de ver isso. A santidade de Deus, ela constrange. Quando a pessoa se mede, quem é esse ser tão puro e santo e grandioso diante do ser humano? Não tem como a pessoa não se render diante desse Deus Todo-Poderoso. E olha que Deus é tão bom, que diante desse seu poder, de sua santidade, Ele chama as pessoas e Ele prepara para que as pessoas sejam parecidas com Ele, em nome de Jesus. E aqui ele diz, no versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto toca os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificada o teu pecado. Aqui, para que Isaías se tornasse um profeta e levasse a mensagem que Deus queria que ele levasse, primeiro ele teve que fazer o quê? Ser purificado, os seus pecados ser perdoados, para que ele pudesse manusear esta palavra e levar aquele povo a qual Deus enviaria ele. Mas primeiro, ele teria que passar pela santidade, ou seja, os seus pecados ser limpos, assim como ele diz que veio aquele serafim com a brasa de fogo, toca nos lábios deles, o pecado é eliminado, aí ele tem a liberdade de falar com Deus, de ouvir a Deus, Deus entregar a mensagem para ele e ele transmitir para o povo. E aqui é onde o Espírito Santo mostra para nós que para manusear a palavra de Deus não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Para que Isaías fosse profeta, Deus ele manda o serafim, vai lá e elimina os pecados deste homem, para que ele possa ser meu profeta, ser o meu embaixador, para levar minha mensagem para o povo. O versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Depois que o Isaías já está limpo, pronto, Deus faz a pergunta: a quem eu envio? E a quem? Eu enviarei por nós para levar a minha mensagem. Então disse eu, aí o Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas vezes o Espírito Santo fala com muitos de nós, prega, fala de Jesus, e nós não falamos. Por quê? O que é que está faltando para ser encorajado a levar a mensagem? Aqui o Isaías se dispôs: manda a mim, estou aqui, Senhor. Deus ele chama, depois ele santifica e aí ele envia. É assim que Deus quer ver o seu povo, dispostos ao chamado dele. Enquanto nós não damos a liberdade para o Espírito Santo nos usar, nós vamos ser bloqueados. E Satanás vai gostar muito disso. Nós precisamos da liberdade para o Espírito Santo poder nos usar. Nós temos que pedir: Espírito Santo, me santifica, me batiza.
Porque o batismo no Espírito Santo é a capacidade que Deus nos dá para pregar o Evangelho sem temer a ninguém, em nome de Jesus. Se não foi batizado com o Espírito Santo, peça que Ele dá, Ele te batiza. Aqui o Isaías precisou ser santificado, seus pecados ser eliminados, para depois Deus fazer a pergunta aqui, ele diz, envia a mim. Então disse ele, Deus, vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebereis. O que é que Deus estava falando essas palavras para o profeta? Deus aqui já estava preparando o coração do profeta, porque ele dizia, vai Isaías, aqui eu te envio, você está preparado, só que vá preparado para você ouvir que esse povo não vai te ouvir. Quantas vezes o cristão, quando ele se converte, ele tem aquela sede de salvar as almas, e ele vai com toda a sede e toda a fé no seu coração, que ele vai pregar e ele vai salvar aquela alma. Aí quando chega lá, prega, ele diz um não. Aí o crente que não está preparado ainda, não amadureceu na fé, o que vai acontecer? A primeira vez que ele vai pregar, ele vai ser decepcionado. Aí Satanás vai dizer, sabe o quê? Você não vai converter ninguém, você não é preparado, as pessoas não vão te ouvir. Então, como Deus sabia que aquele povo era de coração duro, e o rejeitar a sua palavra, ele prepara o coração do profeta. E todos que Deus chama, ele prepara. Porque quando nós somos preparados, nós estamos prontos para ouvir o sim, ouvir o não, ser escorraçado, ser xingado, ser caluniado, ser difamado, mas a nossa fé não muda, não tem sombra de dúvida nem variação, que nós estamos no caminho certo em nome do Senhor Jesus. Esta é uma palavra que não se ouve em qualquer lugar. Santidade. Não se ouve em qualquer lugar. Porque se pregar santidade, não fica ninguém dentro da igreja. Porque as pessoas não querem viver em santidade. As pessoas querem entrar no reino do céu do seu jeito. E não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Deus nos instrui na sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Não é do nosso jeito, não é segundo a nossa vontade e o nosso querer. É o querer e a vontade de Deus, que prevalece na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí Deus vai falando a situação daquele povo, aí que ele diz no 10, engorda o coração deste povo e endurece-lhe e ouvidos, e fecha-lhe os olhos e não vê, ele a vê com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se a ser sarados. Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu o Senhor, até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem moradores, e a terra seja assolada de todo. Ou seja, então, enquanto aí, por causa da dureza de coração, Deus ia mandar castigo sobre aquele povo, mostrar que realmente eles precisavam ouvir a Deus, até um certo ponto. Aí, se nós não vou ler mais o restante aqui, nós vamos parar só até aqui, mas aí, se você quiser ler na sua casa o restante, Deus ele vai falando, e ele vai falando que se tiver alguém ali em Jerusalém que ouçam a sua palavra, Deus ele cessa de castigar aquele povo pela sua desobediência e rebeldia contra a palavra de Deus. Ou seja, o que é que Deus instrui a todos nós, assim como Jesus ele fala lá em Mateus capítulo 28, ele diz para que nós vamos e pregue o evangelho para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e aí ele vai, quem não crê será condenado, e por aí vai. Então, o profeta, ele estava avisado que ele ia passar grandes decepções, mas Deus falou, você já está avisado, você está preparado para ouvir o não. E nós temos que estar preparado tanto para ouvir um não de Deus,
como para ouvir o não que as pessoas vão dizer para nós. Eles vão falar assim: que é isso, esse Deus seu, não está com nada. Esse negócio de crente, isso aí é coisa de pobre. É coisa de pobre de espírito mesmo, porque só os pobres de espírito que vão aceitar a palavra de Deus em nome de Jesus. Os arrogantes, os soberbos, não querem. Você vê que eles estavam com o coração gordo, inchados, cheio da letra, mas sabedoria de Deus não tinham nenhuma. E é isso que muitos não se convertem, e a maioria daquele povo de Israel naquela época não se converteram por isso, porque eles estavam cheios da letra. Eles rejeitaram, e a ponto que foi os próprios judeus que mataram o Senhor Jesus. Tiago capítulo 3, agora nós vamos lá no Novo Testamento. Tiago está depois de Hebreus. Hebreus, Tiago. Do 1 ao 6. Amém? O Tiago falando: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Perfeito aqui na terra só teve um, que foi Jesus, e assim mesmo mataram. Ora, versículo 3: nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grande, e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Aqui o Tiago está fazendo algumas comparações. Assim, versículo 5, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grandes bosques um pequeno fogo incendeia. A língua, o versículo 6, também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Então a língua é um membro pequeno que está na nossa boca, mas ela é perigosa. Com ela nós podemos dar vida e com ela nós podemos matar. Então nós temos que saber muito bem o que falamos para qualquer pessoa, independente de classe, raça ou religião. Nós temos que saber muito bem, ter sabedoria, mansidão e amor pelas pessoas. Porque a pessoa, quando ela não tem um certo entendimento da palavra de Deus, ela se segura naquilo que alguém ensinou para ela. E eu não posso chegar com os dois pés no peito da pessoa, dizendo: você está errada, se você continuar assim, você vai para o inferno. Jamais podemos falar uma coisa dessa para alguém. Nós temos que ter muito amor, porque ela aprendeu assim. Eu conheci pessoas, irmãos, que estudavam o Evangelho para discutir o Evangelho, para mostrar que eles sabiam mais do que o outro, para envergonhar as pessoas diante dos outros, mostrar que ele sabe e a pessoa não sabe nada. Isso aí não é de Deus. Deus não quer que nós venhamos medir força com ninguém ou mostrar que sabemos mais do que ninguém, jamais. Nós temos que ser humildes, temos que reconhecer que nós necessitamos da misericórdia de Deus, assim como Ele também, e não podemos jamais chegar a esse ponto de querer mostrar que só sabemos mais do que os outros, jamais. Todo dia nós estamos aprendendo um pouquinho,
em nome de Jesus. Nós vamos aprendendo uns com os outros, e assim nós vamos crescendo na sabedoria e no entendimento, através da palavra de Deus, em nome de Jesus. O 7, porque toda a natureza, tanto de bestas feras como os de aves e tanto de prestes, como de animais do mar, se amansa e foi dominada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode dominar o quê? Ixi, e agora? É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens, feitos semelhança de Deus. Nós, como cristãos, jamais podemos usar nossa língua para fazer o mal para ninguém. Porque se nós queremos ser imitadores do Senhor Jesus e obedecer a sua palavra, nós temos que refrear esse veneno mortal que está na nossa boca. Temos que ter cuidado, irmãos, tanto dentro de casa como fora de casa. O perigo da língua está mais dentro de casa do que fora, você sabia? Por causa da liberdade que nós temos dentro de casa para falar o que bem queremos. Achamos que bem queremos, e não é assim. Tem liberdade, eu posso falar o que eu quero aqui. Não pode falar nada, a Bíblia diz que não pode. Não é porque está dentro de casa que pode gritar, não. Quem falou que pode gritar? Quem falou que pode levantar a voz? A Bíblia não manda gritar ou levantar a voz, a Bíblia manda ser manso e humilde de coração, em nome de Jesus. A mansidão e a humildade, ela prevalece dentro do lar e fora do lar, em nome de Jesus. E acabou. É assim que a palavra diz. Não consegue? Então tem que se moldar a palavra de Deus. Quer morar no reino dos céus? Quer ser santo? Então vai ter que se moldar a palavra de Deus em nome de Jesus. Mas o meu gênio, porque eu tenho um sangue forte. Meu irmão, vai orar. Pede para o Espírito Santo domar o seu coração, domar a sua língua. Pede para o Espírito Santo te colocar mansidão e parar de ser explosivo, que isso é para o mundo, para o povo de Deus. A palavra manda ser manso e humilde. E não ser explosivo, não tratar os outros com grito, ou com indiferença, ou achar que um é mais que o outro. Não, nós somos todos iguais perante os olhos de Deus. É assim que a palavra manda, e é assim que nós temos que agir em nome de Jesus. Se eu quero morar no reino dos céus, estou na contramão da palavra de Deus, tem alguma coisa errada na minha vida, eu preciso mudar. A palavra não muda, ela muda os meus maus hábitos, mas ela vai continuar sendo a mesma palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha o Mateus 28. Jesus falando, Mateus 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Rapidinho nós já vamos encerrar. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Diz assim, chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, acho que os irmãos estão procurando ainda. Glória a Deus. Chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem falou? Jesus. Todo o poder nos céus e na terra só pertence àquele que está comigo e com você, Jesus de Nazaré. Toma posse disso, irmão, em nome de Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Aqui Jesus dando a ordem, vão. Mas primeiro se prepare. Assim como ele falou para aqueles 12 e depois mais 70. O que é que Jesus fez quando ele, lá em Mateus capítulo 10, não vou lá. Eu só vou explicar rapidinho. O que é que Jesus fez quando ele comissionou 12 homens e preparou? Lá em João 10, ele prepara, chama 12, prepara, e agora diz, vão e prega o evangelho. Depois ele escolhe mais 70, prepara e diz, vão e prega o evangelho. Deus, Jesus é aquele que nos chama e nos prepara, e depois ele fala, agora vai.
E esse preparo vem através do batismo no Espírito Santo em nome de Jesus. Não quer dizer que quem não é batizado no Espírito Santo não pode falar de Jesus. Lógico que pode e deve falar de Jesus. Só que nós estamos falando falar, evangelizar. Pode, com certeza pode e deve. Agora, pregar tem que ser batizado com o Espírito Santo, porque o Satanás vai vir fervendo. Eu já falei aqui, todo crente em Cristo tem o Espírito Santo de Deus, então ele pode pregar a palavra de Deus, pode falar de Jesus para quem quer que seja. Agora, para vir aqui, subir no altar e pregar a palavra, tem que ser batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Não se manuseia essa palavra de qualquer jeito, irmão, não tem como. Não tem como, porque nós estamos usando uma ferramenta de Deus, é a palavra de Deus que está saindo da nossa boca, e tem que sair em espírito e em verdade, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu conheço muitos que estão pregando aí de qualquer jeito. Problema deles, irmãos. Não olha para isso não, meu amado, olha para a palavra, olha para Jesus, não olha para o homem não. Se você olhar para o homem, você vai cair junto com ele. Está cheio desses charlatões, desses cães gulosos, está lotado disso. Não vamos olhar para isso, vamos fazer a nossa parte. Ele vai responder para Deus por aquilo que ele está fazendo. Porque se ele sabe fazer o certo e está fazendo errado, ele vai responder para Deus. Se ele não sabe fazer o certo e está fazendo errado, então primeiro vai aprender a fazer o certo para fazer certo, em nome de Jesus. Portanto, ide ensinar em todas as nações, versículo 19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no 20 ele diz, ensinando a guardar todas as coisas, não é algumas coisas, é todas as coisas que o Espírito Santo nos traz, nós temos que guardar no nosso coração, a bagagem nós temos que ter, em nome de Jesus. A guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até eu vim e dar um basta em tudo isso daqui, eu vou estar com vocês em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então Jesus chama, prepara, e ele falou, vai. Assim como ele sempre fez com os seus apóstolos, com os discípulos, e comigo e com você não é diferente. Ele chama, prepara, vai. Prega, salva as almas perdidas em nome de Jesus. Amém? Vai encontrar pedreira? Vai. Vai encontrar obstáculo? Vai. Vai encontrar incredulidade? Demais. Vai encontrar oposição? Vamos, porque nós estamos batendo de frente contra os demônios. Mas não é para ter medo não, porque ele diz que ele está conosco todos os dias. Então, no dia que você estiver no seu trabalho falando de Jesus, ou se encontrar alguém falar de Jesus, lembre desta palavra de Mateus 28:20, que Jesus disse que todos os dias ele vai estar comigo e com você. Então não temas, ele é contigo e comigo em nome de Jesus. Amém? Ele é conosco. Por isso que ele falou, guarde essas palavras, guarde tudo que eu mandei, guarde no seu coração. E quando nós guardamos, nós fazemos a vontade de Deus, ele está conosco e vai dar tudo certo no nome de Jesus. Amém?